Então, cara, às vezes eu fico me perguntando e pensando, depois de ouvir a palavra potência barra muitas coisas. Não só sobre favela, muitas coisas, muitos assuntos, mas particularmente sobre a favela, que é o nosso ventre de nascimento, nosso ambiente de crescimento, né, onde a gente extraiu toda a nossa cultura, tudo que a gente pensa. E eu me pergunto, será que a galera de fato entendeu quando diz que a favela é uma potência? É claro que sabe que é uma potência, mas eu falo sobre a complexidade, a amplitude do que é ser favela potência. Isso é uma coisa que eu quero acreditar, que fazer o exercício desse pensamento, eu que sempre me intitulo aqui um pensador orgânico para respeitar a academia e todos os anos de devoção e dedicação aos pesquisadores, mas eu me considero um pesquisador orgânico, né? Um autodidata, com muito respeito àquilo que a gente busca com conhecimento de autodidata, e fico me perguntando sobre essa questão do entendimento da palavra potência sobre qualquer coisa que seja, principalmente a favela. Mas, Reginaldo, eu não entendo essa história de potência da favela. As favelas são, a gente vê que as favelas são estigmatizadas, com violência, precariedade. Que expressão é essa? O que significa isso? De onde vem essa história de potência da favela? Então, cara, olha, nos dias atuais, o que acontece? A galera mergulhou no mundo científico para extrair compreensão de muitos temas. Vamos lá, o mundo corporativo, as empresas, as grandes empresas, eles passaram a fazer análise profunda, intitulando de anamnese corporativa. Uma empresa passou a fazer uma anamnese dos seus problemas para encontrar resolução. A anamnese é um conceito da medicina. A anamnese é um conceito em que a medicina, o médico, diante do paciente que está sentado, ele vai averiguar a fundo, ele vai consultar a fundo a história do paciente. Ah, doutor, eu estou com dor de cabeça. Quando começou a dor de cabeça? Em que momento? Você sofreu alguma queda? Algum acidente externo? Bateu? Qual a origem? Ele vai mapear. Isso é a anamnese. É investigar a fundo, né? Então, a empresa passou a entender que ela precisava fazer uma anamnese do problema, investigar a fundo e ter um diagnóstico. E com esse diagnóstico, alcançar a governança da empresa, pensar na lucratividade, no prejuízo, coisas dessa natureza, trazendo do mundo médico clínico uma ciência de investigação. A potência, ela é estrito sensu da ciência matemática, química, biológica, né? O que é potência? Potência é a soma de energia e força, energia e poder. Então, quando você junta na química energia e força, você tem uma potência. E a potência tende a mover algo, a transformar algo, ou impulsionar algo, ou revelar algo poderoso. Então eu quero acreditar sinceramente quando, assim como a anamnese entra no mundo corporativo, a frase potência entra na favela, e aqui eu quero abrir uma aspas profundamente respeitosa e dar total reconhecimento de que esse título é dito por uma pessoa que, aliás, duas pessoas que são da maior relevância para o tema de favela no mundo, com todos os pontos de exclamação, que é o Celso Ataíde e o José Júnior. O José Júnior e o Celso Ataíde, que diversas vezes versaram que a favela é uma potência. Então eles vêm ao longo da carreira deles de ativista social, empreendedor social, pacifista, mediador, hoje empresário relevante no mercado brasileiro, acentuando que a favela tem essa energia, desenvolve esse poder e logo é uma potência. Ela vai mover muita coisa. Ah, entendi. Então quer dizer que a potência da favela reside na capacidade dos moradores de transformar desafios em oportunidades, por exemplo, de criar negócios no local, movimentos culturais, redes de solidariedade, impulsionar desenvolvimento comunitário. Seria nesse caminho?
Por exemplo, no verão pode ter inverno, clima de inverno, no inverno pode ter o tal veranico, mas estrito senso é isso. É aquilo que a favela vai gerar de oportunidade de dentro para fora. Um exemplo, o que é potência da favela nos anos 30, dos anos 30 até os anos 80? O samba, a música de aspecto geral que nasce nesse ambiente, a cultura, o futebol, a capoeira, que está nesse ambiente, inclusive com grandes doses de ancestralidade, e hoje o empreendedorismo, que sempre foi presente. Não tem desassociação do empreendedorismo de agora do empreendedorismo das raízes. Inclusive, o grande movimento empreendedor na favela acontece exatamente na instituição da libertação dos escravos, no advento da instituição da Lei Áurea, quando não tinha nenhum planejamento, não tinha nenhuma ideia, ia se colocar uma população que esteve cerceada de todos os seus direitos durante séculos, postos agora à própria sorte. E é o empreendedorismo que vai dando configuração à sobrevivência desse pessoal, que era eles poderem vender serviços com as mãos de obra que antes era oferecida na fazenda, na casa grande, né? Há de se colocar aqui um ponto de exclamação gigante, que o empreendedorismo executado pelas mulheres, que eram as lavadeiras que vendiam o seu serviço de lavar roupa para a casa grande agora, as doceiras, a culinária. Então foram as grandes primeiras empreendedoras desse circuito de empreendedorismo de favela. Logo, o empreendedorismo, ele é uma potência desse ambiente de pobreza que vai se configurando no que a gente entende hoje como favela e periferia, grandiosamente. E ele é sinérgico, enérgico, é químico. Então, ele não é como se fosse, ele é esse tema. E aí a favela vai entendendo o que é isso até chegar na cabeça dos grandes percussores, como a gente falou anteriormente aqui, que vai identificando que existe uma potência histórica, ancestral e que está em andamento com força total. Então quer dizer que tem uma potência ancestral, cultural, econômica. E, Reginaldo, existe alguma instituição que, por exemplo, se tem economia, tem lucro, tem uma capacidade de gerar renda por moradores? Alguém já mediu o PIB da favela, por exemplo? Já. Tem duas instituições também extremamente respeitáveis, a Locomotiva Social, o Infavela, que é da Holding, Favela Holding, tem a empresa Nós, né, que é a antiga Olhar Social, que também mediu já essa economia, e tem aí o próprio G10 que divulgou as 10 maiores economias de favela, surge nesse ambiente. Constrói um processo com métodos e bem avançado de gestão de negócio, é uma entidade que vai cada dia ficando mais forte. Então já foi medido muitas vezes. Este ano, pela primeira vez, o IBGE mergulhou fundo nesse conceito. Inclusive tem um dado muito interessante aí do Celso Ataíde e Renato Meirelli dentro da Favela Holding, que eles trazem uma estatística de que 40% do favelado no Brasil hoje deseja mais ter um negócio do que ser empregado no grande regime detentor do controle econômico da favela hoje em dia, que é o regime seletista, que é de onde gera o recurso individual e econômico na favela ainda. Mas o desejo hoje é maior de que se tenha um negócio do que se assine a tal carteira assinada que foi durante décadas até considerado um modelo de liberalismo, que é uma afronta ao liberalismo do século XVIII, que nasce com outro conceito muito mais livre e libertário do que são o regime seletista no Brasil. E a questão, quando a gente fala de favela, tem toda uma estigmatização. Por exemplo, a violência. Quanto a violência impacta nesses resultados do empreendedorismo da favela, por exemplo, da economia das favelas? Tem um dado
Olha, a violência sim, a violência, vamos falar sobre a violência, sobre uma visão genérica, uma visão geral. Qualquer tipo de violência, qualquer tipo de violência. Não existe uma violência pequena, uma violência grande, um ato de violência cometido sobre a linguagem jurídica que é com maior ou menor teor ofensivo, porque você tem a violência de menor teor ofensivo e você tem a violência de maior teor ofensivo. Aquela que é de menor teor ofensivo não leva dolo à vida humana nem o risco eminente dela. As outras acabam levando. Então qualquer tipo de violência, ele vai se agigantar, ele vai crescer, porque você tem uma pequena e você tem 1 milhão de uma pequena, e 1 milhão de uma pequena já não é mais uma pequena. Então ele acaba no final do dia sendo ofensivo de qualquer maneira. Mas qualquer índice de violência acontecendo em qualquer camada da sociedade humana, eu quero fazer essa introdução para a gente debater e discutir aqui e trazer uma luz do entendimento, porque fica uma pencha, um selo, uma coisa cunhada sobre os ombros da favela, de que a violência da favela é a grande desgraça do mundo. Ela é uma grande infelicidade para a favela, mas não é a grande desgraça do mundo. Como tantas e muitas vezes a gente vê a galera pesar na caneta e colocar sobre os ombros da violência acontecida no interior da favela como uma grande desgraça do mundo. Ela, repito, ela é uma grande infelicidade para a favela, porque como a violência impacta o desenvolvimento e o crescimento de qualquer lugar, vai impactar também na favela. Então, mas se a gente pensa, vamos lá, você quer uma visão mais técnica, mais ampliada, então vamos pegar uma entidade renomada, FMI, Fundo Monetário Internacional. Em 2021, o FMI disse ao Brasil que se o Brasil tivesse um recuo, veja, a frase é recuo, o FMI não disse que se erradicar, se terminar, se nunca mais tiver, o FMI em 2021 diz ao Brasil que se o Brasil tem um recuo na violência interna do país, o Brasil cresceria 0,6% no seu PIB nacional. Então quer dizer que a gente tem hoje, a gente preserva, como esse recuo não aconteceu, dado ao índice de mortalidade por homicídio em 100 mil habitantes, que preserva um número maior que, por exemplo, México e Colômbia, aonde é uma régua altíssima de homicídio por 100 mil habitantes, nós temos o dobro de homicídio por 100 mil habitantes do que estas regiões que têm uma presença ostensiva de criminosos organizados. Então, nós não recuamos. Então, 3 anos depois, se a gente não recuou, ainda que a gente tenha números que são extremamente discussivos, mas a gente não viu isso impactar na economia. Então, a violência sempre impactará a economia, seja de que lugar for. Então, ela vai impactar também na favela. Um exemplo, quando a gente tem uma operação policial extremamente ostensiva, com centenas e, por que não dizer, algumas vezes, teve caso de milhares, quando junta todas as forças de segurança, e você fica por dias sem ter a movimentação comercial comum, legal, legítima daquele território. Como você recupera isso? Isso é praticamente irrecuperável depois. E depois você tem toda a visão ostensiva, toda a visão confrontativa de uma violência que vai pingando e vai se mantendo. E é claro que isso vai tornando esse recuo uma realidade. Novamente, a violência da favela, ela é uma infelicidade para a favela. Ela não é uma desgraça para o mundo, porque o mundo tem uma desgraça coletiva, que é a violência ostensiva que se mantém. Outra coisa, a valoração da favela. Você acha que vem de um olhar de fora ou vem de um olhar interno, de dentro da favela? Quando a gente fala em valorar, colocar valor, ter valor, a gente vai pensar que é no valor econômico, no valor social, no valor individual, no valor habitacional. O valor, ele é transversal em muitos temas. Mas o grande valor da favela é cultural. É o valor das pessoas. É o valor que as pessoas têm em estar num lugar
que há séculos é rechaçado, é rejeitado, é preconceituado. A favela tem muito valor e é agora com o surgimento da discussão de favela potência ou potência da favela que vai mostrando que esse valor é uma sinergia atômica, é uma sinergia transformadora e a favela começa agora a aprender a juntar energia, potência para transformar em poder que vai mover. E vai movendo muita coisa, vai mover preconceito, vai mover rejeição, vai mover conceito territorial, vai mover imagem estética, vai movendo. Essa potência vai movendo e é o empreendedorismo que vai sendo a alavanca de remoção para revelação dessa beleza interna que é a potência da favela, de fato.